Muito bem. Quero desejar bom dia a todos vocês, tanto os que estão nos Estados Unidos quanto estão no Brasil. Que possa ser um dia de muitas bênçãos. A Bíblia é clara em dizer, né? Deus diz na Bíblia: os que de madrugada me buscam me acharão. Então, é um privilégio poder participar de um grupo que de madrugadinha, né? Cedinho. Aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui nos Estados Unidos hoje, 5 e pouco da manhã. No Brasil já quase 8 horas, mas o importante é o desejo, né? A irmã Rose fez o convite através da Edneia e é um privilégio participar. Então, eu quero agradecer o convite para estar com vocês aqui. Estamos no comecinho do ano, né? Estamos aí no momento que as pessoas ainda fazem planos. Final de ano, começo de ano, é comum as pessoas fazerem planos para o futuro. A questão é fazer o plano acontecer, né? Nem sempre as pessoas fazem, às vezes acabam esquecendo do plano, mas temos que ter foco. Quem sabe anotar em vários lugares quais são os meus planos para o ano que está começando. Eu me lembro que para começar o ano passado, 2023, eu vi nas redes sociais uma pessoa, uma coisa que eu achei bem interessante. Alguns devem ter visto também. A pessoa colocou assim: planos para 2023. Lá no finalzinho de 2022, a pessoa colocou planos para 2023. Primeiro plano: buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, número 2, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse era o plano. Buscar o reino de Deus, sua justiça, e o número 2, número 3, número 4, 5, 6, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensinou isso, né? Em Mateus 6:33. E, e quando eu olho para a minha vida, quando eu entrei, a irmã Roseli estava falando que você é do Paraná, né, irmã Roseli? Eu, eu sou um paulistano paranaense, né? Porque esse ano agora, 2024, eu vou completar 29 anos morando no Paraná. Já estou há quase 30 anos no Paraná. Então, hoje, quando eu cheguei no Paraná, eu era solteiro. Hoje, eu me casei com uma paranaense, tenho filhos paranaenses, né? Estou há quase 30 anos no Paraná. E eu me lembro que eu não tinha planos de ir para o Paraná. Mas Deus me levou para lá. Hoje eu tenho certeza absoluta. E quando eu penso naquele texto da senhora Ellen White, que eu até citei na igreja sábado que eu preguei aqui, a senhora White diz assim: se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, nós escolheríamos exatamente o caminho que o Senhor nos guiou. E eu não tenho dúvida nisso. Se eu voltasse 30 anos no tempo, lá quando eu era estudante de teologia, e eu visse o caminho por onde eu fui, que eu não podia ver naquela época, né? Mas se eu visse o caminho por onde eu fui, eu teria escolhido exatamente esse caminho, porque é o que Deus escolhe, é o melhor para nós. Eu estou aqui visitando os meus amigos nos Estados Unidos, nesse meu período de férias. Uma alegria muito grande poder estar com eles aqui. Já vi muita coisa bonita, já gostei muito. Eu já tive a oportunidade de conhecer vários lugares, tanto dentro do Brasil, né, quanto outros países. Mas eu nunca havia vindo aos Estados Unidos. E, e aqui eu estou vendo muita coisa bonita. Mas eu me lembro que lá nos anos 80, eu estudava no nosso colégio lá no IASP, em Hortolândia. E lá na minha adolescência, eu queria vir para os Estados Unidos. E um dia, chegou um pastor americano para pregar lá, lembra até hoje, um grande pregador. Pastor Richard Barron, o nome dele. Pastor que já é aposentado. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu ouvi o pastor Bullion falar que o pastor Richard Barron era, na opinião dele, pastor Bullion, o melhor pregador adventista. Então vocês imaginam, né? Pastor Bullion dizendo que ele era o melhor pregador. E eu gostei muito de ouvir o sermão do pastor Richard. Embora eu não entendesse inglês muito bem, tinha um tradutor e eu gostei muito. E quando terminou o culto, eu fui até o pastor Richard, muita gente lá tentando conversar com ele. E eu falei, bom, meu inglês não dá para conversar com ele fluentemente. E se eu for tentar falar com ele aqui agora, não vai dar tempo. Muita gente querendo falar.
Então eu só levei um papel e uma caneta e eu disse para ele que eu queria o address dele, o endereço dele. Nós, naquela época, não tínhamos telefone, celular, WhatsApp, né? Era comunicação via carta, né? E ele me colocou o nome dele, me colocou ali o endereço dele, e eu escrevi uma carta para ele. E nessa carta eu disse para ele que eu tinha planos, tinha desejo de ir para os Estados Unidos. E eu queria a opinião dele, o que que ele achava daquilo. Mandei a minha cartinha lá e fiquei esperando, né? Será que ele vai receber minha carta? Tantas cartas que ele recebe, será que ele vai tirar um tempinho para me responder? Ou ele vai colocar minha carta de lado lá e não vou ter resposta? Fiquei ali em oração. Um dia chega a cartinha americana, né? Um envelope verdinho, azul e vermelho. Meu coração bateu até mais rápido, né? O que que ele vai dizer para mim? Fui pro meu quarto, peguei a carta, abri, comecei a ler. E essa carta teve um impacto muito grande em mim. O pastor Richard, ele me respondeu, ele disse assim, olha, eu não vou dizer para você que você tem que vir ou não vir. Essa é uma decisão que você mesmo tem que fazer. Mas, para ajudar você, já que você pediu minha opinião, eu vou citar dois provérbios para você. E eu espero que esses provérbios ajudem você. E aí ele falou: o primeiro provérbio é um provérbio americano. O provérbio é assim: Where there is a will, there is a way. Onde existe um desejo, uma vontade, existe um caminho. Então, se você tem o desejo de vir, se você tem a vontade de vir, você vai fazer o caminho, né? Interessante provérbio, né? Porém, ele diz, tem um outro provérbio. E esse provérbio é um provérbio bíblico. E aí, eu estou com a minha Bíblia aqui, porque eu nunca mais me esqueci desse provérbio. Ele se encontra também no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 6. Em Provérbios 3, verso 6, diz assim: reconhece-o, aqui estou falando de Deus, né? Reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e ele vai mostrar para você o caminho certo. E eu fiquei pensando nesses dois provérbios. E eu comecei a orar a Deus pedindo que eu o reconhecesse. Eu comecei a orar a Deus pedindo que, se não fosse o plano dele, que eu viesse para cá, que ele endireitasse isso. Eu comecei a orar pedindo a Deus que eu não quisesse ir a lugar nenhum do mundo, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Europa, nenhum lugar do mundo, que eu quisesse mais ir para aquele lugar do que ir para o céu. E ele foi endireitando as minhas veredas. Ele foi endireitando os meus caminhos. Eu terminei o ensino médio e eu fui trabalhar na nossa fábrica Adventista de Alimentos, a Superbom, lá em São Paulo. De repente, eu comecei a me sentir chamado para fazer teologia, mas eu não queria. Eu morava com os meus pais, lá em São Paulo, ou seja, não gastava com aluguel. Eu tinha lá o meu salário, que não era um salário muito grande, mas eu era um jovem solteiro, então era suficiente. Dava para eu fazer faculdade, me manter. E eu comecei a sentir o chamado para fazer teologia. Mas eu teria que sair da Superbom. O curso de teologia era praticamente integral. Então, o que que eu fiz? Vamos lá. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Comecei a orar a Deus, comecei a conversar com Deus. E eu me lembro que no ano de 87, faltava um dia para terminar a inscrição para o vestibular de teologia. E eu falei, Senhor, eu vou fazer a inscrição agora, o último dia.
Se eu passar, esse é o sinal que eu vou pedir para o senhor. Se eu passar, eu vou pedir demissão e eu vou lá fazer teologia. Se eu não passar, tá tudo certo, eu entendo que o senhor não está me dirigindo para essa área. E eu devo confessar para vocês que quando eu quando eu terminei essa oração, eu estava aliviado. Porque eu disse assim, olha, quanta gente está indo prestar teologia, que estudou, que se preparou, e eu não me preparei. Então, eu não vou passar. Não vou passar e eu tenho uma desculpa diante de Deus, né? Fiz o vestibular. Naquela época, volto a dizer, não havia os meios de comunicação como hoje, não tinha internet para você ver o resultado. E no dia certo lá, estava marcado, lá fui eu, para poder ver o resultado. Havia lá 40 vagas e eu havia passado em terceiro lugar. E aí eu lembro que eu fiquei um pouquinho, opa, e agora? Voltei lá para Superbom, falei pro meu chefe, olha, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que pedir. Meu chefe, não, não, não sai não. Aqui tá bom para você, está empregado. No final ele disse, não, se Deus está comandando você, tá levando você para esse caminho, vai. E assim eu fui. Quando eu terminei teologia, durante o curso de teologia, melhor dizendo, eu comecei a trabalhar na educação adventista. E eu gostava muito da educação. E só que durante o curso de teologia, o, a faculdade mudou lá para o novo IAE, que hoje nós chamamos de UNASP Engenheiro Coelho, né? E eu tive que pedir demissão lá das escolas adventistas que eu trabalhava para ir lá terminar a teologia. E eu me lembro que o departamental de educação, o pastor disse, olha, quando você terminar, você volta para continuar trabalhando conosco aqui. Eu pensei, que bom, já vou estar com o meu chamado garantido já. Faltava 2 anos para terminar o curso, e eu fui para lá, e quando terminei o curso de teologia, não era mais o mesmo departamental. O departamental que tinha me ouvido, que tinha me conhecido, não era mais departamental. O outro nem me conhecia. E eu não fui chamado para São Paulo. E eu fiquei chateado com Deus. Senhor, mas o nosso combinado era eu ir para lá e voltar para cá agora. E então eu recebi um chamado para o Paraná. Bem jovem, solteiro, fiz a minha mala, na verdade, cabia quase tudo numa mala só. E eu fui chamado lá para a cidade de Guaíra, divisa com fronteira com o Paraguai. Peguei o ônibus lá em São Paulo, para ir lá para Guaíra, lá perto de Moarama. Meio contrariado, Senhor, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria, mas eram os planos de Deus. Eram os planos de Deus. E assim Deus tem conduzido a minha vida, com a vida de muitos de vocês. Às vezes me levando para lugares que eu quero ir, às vezes me levando para lugares que eu não quero ir, às vezes me mostrando coisas que eu quero fazer, às vezes me mostrando coisas que eu não quero fazer, às vezes me explicando na hora por que que ele está me fazendo aquilo, algumas vezes me explicando 1 ano depois, 2 anos depois. Me recordo, por exemplo, que eu me casei em Foz do Iguaçu, a minha esposa é de Foz do Iguaçu. E eu me recordo que quando nós saímos de Foz do Iguaçu, eu disse para minha esposa: olha, nós não vamos mais voltar para Foz do Iguaçu. Para morar, não, vamos voltar para passear. Mas para morar, não mais. Por quê? Porque geralmente eles não levam pastores para onde os pastores já estiveram. E não levam pastores para o lugar onde o pastor tem parente. Eles evitam isso. Como eu tinha me casado ali, a família da minha esposa tornaram-se meus parentes. Eu falei, não, a gente não vai voltar para cá mais. E saímos ali no final de 90, início de 99. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. No ano de 2004, eu estava lá trabalhando no Colégio de Londrina, minha esposa e eu. Já tínhamos nosso filhinho, estava uma criança pequena nessa época. E um dia, o diretor do colégio chegou, isso era mais ou menos mês de junho. A gente não fica esperando transferência, mudança no mês de junho, julho, porque geralmente elas acontecem no final do ano, né? E quando o diretor do colégio chegou, ele disse: olha, você está sendo transferido.
Eu falei, sério? Ele falou, agora em julho você vai ser transferido. E eu falei assim, ok, e eu, para onde eu estou indo? E ele disse, você está indo para o colégio de Foz do Iguaçu. Eu dei risada, né? Porque eu falei assim, ué, mas a gente não vai para o lugar que a gente já esteve. Como é que eu vou para Foz do Iguaçu? E ele disse, não, ele está indo para Foz do Iguaçu. Demorou um pouquinho para eu acreditar nele. Quando eu contei para minha esposa, ela ficou muito feliz. Claro, era a cidade dela, a cidade da mãe dela, dos irmãos dela. E eu também fiquei feliz, porque eu gostava de lá. Eu tinha trabalhado lá, tinha muitos amigos lá. E eu fui muito feliz, mas eu fui pensando, por que que nós estamos voltando para Foz do Iguaçu? Afinal de contas, eu já trabalhei lá e eu disse para minha esposa que nós nunca voltaríamos para lá. Voltei para trabalhar no Colégio Adventista de Foz do Iguaçu. Um ano e pouco mais ou menos depois, acho que nem tanto, um dia eu estava lá, quando alguém chegou e disse para mim, pastor, tem uma pessoa lá embaixo querendo falar com você. Não disse o nome. Ok, vou descer para atendê-lo. Quando eu desci, eu cheguei lá embaixo, uma moça que tinha sido minha aluna na primeira vez que eu trabalhei no colégio. Na época ela era uma menina, agora já é uma moça adulta. E essa moça estava fora da igreja. Eu sei disso porque eu tinha encontrado com o pai dela. E o pai dela disse: Olha, ore para minha filha está fora da igreja, minha filha está fumando, minha filha está numa vida ruim, num caminho ruim. E eu me lembro que quando eu encontrei aquela moça, eu dei um abraço nela, falei: Tudo bem, e aí? Ela disse: Eu quero conversar com o senhor um pouquinho. Eu falei: Pois não. Então, fomos à minha sala. Ela disse: Olha, algum tempo atrás, eu estava bem mal. Porque quando a gente faz coisas que a gente sabe que estão erradas, coisas que a gente aprendeu que não deveria fazer, a gente vai ficando mal. E naquele momento eu senti vontade de conversar com você e com sua esposa. Mas eu não sabia onde vocês estavam, eu não tinha o telefone de vocês, não tinha endereço, não tinha nada. Mas eu senti muita vontade de conversar com vocês. E então, naquele momento, embora com a vida totalmente torta, eu fiz uma oração, ela disse. Nessa oração, eu disse para Deus que eu queria que Ele trouxesse vocês de volta para Foz do Iguaçu. E se Ele trouxesse vocês de volta, eu disse a Deus que eu voltaria para a igreja. E quando ela falou isso, eu me arrepiei, né? E eu falei para ela: agora eu entendo. E contei para ela a história de que o pastor não volta, de que não volta para o lugar que tem parente, no lugar que ele trabalhou. Mas Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da obra. Se for necessário levar um pastor de volta, ele vai levar um pastor de volta, né? Ele está acima de associação, de união, de divisão, de presidente. Ele está acima de tudo isso. Ele faz o que lhe aprove, o que lhe aprover. E essa moça, graças a Deus, ela acabou se rebatizando e hoje ela está no caminho novamente. Então, é, quais são os planos que você tem para 2024? Nós estamos aí nos primeiros dias do ano, né? Se você ainda não fez os planos, dá tempo de fazer, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você já fez planos, então você tem que repensar. Esses planos que eu fiz, eles foram feitos colocando a Deus em primeiro lugar ou não? Eles foram feitos baseados em Provérbios 3, verso 6, reconhecendo a Deus, reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos para que Ele possa endireitar a minha vereda? Se eu não tivesse seguido o conselho do pastor Richard, eu teria tomado minhas decisões por conta própria. Eu não teria vindo fazer teologia, eu não teria ido para o Paraná, consequentemente, eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria tido tantas alegrias que eu tive no meu ministério, que já, agora em 2024 vou completar 30 anos de ministério. Eu não teria tido tantas alegrias que eu tive no meu ministério, eu não teria, os meus filhos não teriam nascido. E quantas coisas diferentes que teriam acontecido na minha vida. Então, queridos, eu quero terminar fazendo um apelo para você, que nos planos que você fez e que ainda está fazendo para 2024,
você coloque Provérbios 3, verso 6. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Quem sabe Ele vai te levar para um caminho totalmente diferente daquilo que você planejou, que foi o meu caso. Mas lá no final desse caminho você vai dizer, puxa vida, é isso mesmo. Se eu tivesse tido a oportunidade de escolher, é esse o caminho que eu teria escolhido. Creio que vocês conhecem um dos trechos mais famosos do livro Caminho a Cristo, essa joia preciosa da senhora Ellen White, que a gente deveria ler pelo menos uma vez por ano, né? O livro Caminho a Cristo, ela diz que a nossa primeira oração, toda manhã, ou ela diz assim, que a nossa primeira ação, toda manhã, deveria ser consagrar-nos a Deus. Consagrai-vos a Deus pela manhã, diz ela. Algum tempo atrás eu estava fazendo curso de noivos com um casal que eu fiz o casamento deles. E eu bati com eles essa tecla da importância do culto matinal. E não só do culto em família, mas da comunhão sozinho com Deus. Aí o rapaz falou para mim assim: aí eu faço isso, mas eu faço à noite. Eu faço à noite, quando eu chego em casa, antes de dormir. Eu disse: olha, claro, é melhor fazer à noite do que não fazer em momento nenhum, né? Mas aí eu citei para ele, caminho a Cristo, consagrai-vos a Deus pela manhã. Quando você faz à noite, você só está entregando a Deus o dia que você já gastou, né? E agora, quando você faz de manhãzinha, você está entregando a Deus o dia que está começando. Consagrai-vos a Deus pela manhã, diz Ellen White. Fazei disso a vossa primeira tarefa. E aí ela recomenda que que a nossa oração seja: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha atividade se faça em ti. Que belíssima oração, né? E que nós possamos, pela graça de Deus, fazermos essa oração todos os dias do ano 2024. Então, eu quero convidar você nesse momento a se juntar comigo nessa oração. Se você puder fechar os seus olhos e me acompanhar. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelo dia que está começando. Já são mais de 8 horas no Brasil, 6 e pouco aqui nos Estados Unidos. Mas nós estamos no comecinho desse dia e nós queremos colocar-nos em tuas mãos. Nós queremos consagrar-nos a ti. Pedir que o Senhor nos tome em tuas mãos e que o Senhor dirija os nossos caminhos, os nossos planos para esse dia, os nossos planos para essa semana, para esse mês e para esse ano. Abençoando-os se eles forem planos de acordo com a tua vontade e ajudando-nos a mudar os planos, se eventualmente eles não coincidirem com aquilo que tu queres. Abençoe esse grupo, Senhor, Goal Six, para que eles possam continuar durante todo o ano com o desejo de se unirem a Ti cada manhã e fazerem a Tua vontade. Abençoe aqueles que estão doentes, quer física, mental ou espiritualmente. Aqueles que estão fracos, levanta-os, Senhor Deus. E aqueles que estão fortes, que o Senhor os fortaleça ainda mais e os ajude a levantar os seus irmãos. Enfim, Senhor Deus, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos. Faça por nós aquilo que nós não podemos fazer e conscientize-nos do dever de seguirmos a tua vontade. Não apenas dever, mas o privilégio. Pois é em teu nome, Jesus, que nós pedimos e agradecemos todas essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai, continuando em oração, nós queremos pedir a Ti, ó Pai, que assim como foi dito, que o Senhor esteja sempre guiando os nossos caminhos, Pai. Que nós possamos andar pelos caminhos que o Senhor trilhou para nós. Pai, nós muitas vezes acreditamos que sabemos o que é o melhor para nós, mas a verdade é que nós temos uma visão muito limitada. O Senhor consegue conhecer todas as coisas, por isso nós pedimos ao Pai, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja a nossa direção, Pai, e que nós possamos andar sempre contigo, assim como foi dito pelo pastor, Pai, que o Senhor execute o melhor nas nossas vidas, porque
Muitas vezes nossos planos parecem bons, Pai, mas os seus são muito melhores. Pai, Amém. queremos pedir também que o Senhor estenda a mão poderosa sobre a nossa irmã Iracema, que está completando mais um ano de vida. Que hoje seja um dia ainda mais especial e que ela possa sentir a tua presença com ainda mais intensidade, Pai. Muito obrigado pelo nosso grupo aqui do Go Six, um grupo que tem nos abençoado dia após dia, Pai. E todos os dias, a cada culto, nós podemos sentir as maravilhas que o Senhor tem realizado na vida dos teus filhos, Pai. Muitas vezes nós olhamos para as Escrituras e nós vemos muitos milagres realizados no passado e, por vezes, nós questionamos se acontece milagres nos nossos dias. E através desse grupo nós podemos ver que o Senhor ainda executa milagres, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas. Muito obrigado por mais um ano que está apenas se iniciando e nós temos a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias desse ano. Pai, Amém. abençoe cada familiar das pessoas aqui presentes, para que nós possamos, ó Pai, ao findar de mais um ano, agradecer por todas as coisas boas que o Senhor realizou nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, as coisas ruins que aconteceram, que nós possamos lembrar delas muito vagamente, porque elas foram irrelevantes perto das bênçãos que o Senhor derramou nas nossas vidas, Pai. Amém. Pedimos, ó Pai, que o Senhor direcione as nossas vidas nesse dia, que tudo que nós executarmos hoje e sempre seja somente para a tua honra e para a tua glória. Abençoe a irmã Rose, que vem liderando. Abençoe também o nosso pastor, que está sempre conosco, sua família, seus filhos, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos sentirmos mais abençoados, assim como foi dito pelo pastor agora há pouco. Que nós possamos, nas primeiras horas da manhã, sempre entregar as nossas vidas nas tuas mãos, para que nós tenhamos um dia proveitoso na tua companhia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.